Japão, a terra do sol nascente. Um país que fica literalmente do outro lado do mundo. A terra da cultura pop, que atrai dezenas de milhões de turistas todos os anos e que parece ser uma aventura sem fim. Mas quanto que custa viajar para esse país? Será que dar uma volta no mundo é realmente tão caro assim? Como economizar e conseguir os melhores preços para ir ao Japão se aventurar, sem falir e sem esvaziar os seus bolsos em 2 ou 3 dias? Se você gosta do Japão e pretende viajar para lá, mas não é o herdeiro de uma multinacional, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te contar quanto que custa em média uma viagem para o Japão e algumas dicas de como economizar mesmo tão longe de casa. Meu nome é Simon e seja bem-vindo ao Rota Asiática. O primeiro passo de uma viagem é, sem dúvidas, a própria viagem em si, seja de ônibus ou avião. No caso do Japão, não dá pra gente chegar no Japão de ônibus, então quanto que custa uma passagem de avião pro Japão? Bom, passagens pro outro lado do mundo não é algo muito barato de se encontrar. Não é como você pegar um voo direto para outro país próximo, mas sim uma viagem que muitas das vezes envolve uma série de conexões ou até voos diretos para o Japão que duram dias, o que não vai sair barato de forma alguma. Mas felizmente existem algumas estratégias ali para se chegar ao Japão gastando menos se você seguir as orientações que eu vou te dar. O recomendado para gastar pouco numa viagem ao Japão é ir durante uma temporada baixa de movimento, ou seja, quando menos pessoas estão viajando para o país. Quando a temporada de viagens está alta, geralmente o preço da viagem vai aumentar também, já que as vagas de avião são limitadas e o grande número de buscas só fica cada vez maior. Existem basicamente 2 épocas do ano onde as pessoas viajam mais para o Japão, principalmente devido ao fenômeno das flores de cerejeiras, que deixam os parques japoneses bem mais bonitos e memoráveis. As cerejeiras são aquelas flores rosas lindas que você vê em tudo que é lugar, principalmente em desenhos e filmes japoneses. A primeira parte desse fenômeno ocorre na primavera, em abril, e depois em setembro, que já é mais ou menos no outono. Então, se você entendeu o que eu te expliquei antes sobre mais pessoas indo ao Japão é igual a passagens mais caras, você que quer economizar vai evitar viajar ao país nesses períodos. Se você tem muito interesse de verdade em ver essas belezas naturais, então se prepare financeiramente para isso, porque muitas pessoas também têm o mesmo interesse e isso vai tornar o preço muito alto. Porém, se esse não é um dos seus objetivos e você não tem interesse em passar a virada do ano no país, então a possibilidade de uma passagem mais barata e mais econômica é muito mais possível. De outubro a março, os preços diminuem e ocorre justamente o contrário. Menos pessoas procurando por passagens para o Japão e o fluxo de turistas diminui muito. Mas isso é por um motivo muito simples. Esses que eu falei são os meses mais rigorosos de inverno do país. Os preços de passagens para o Japão são bastante altos, saindo desde os 5 até os 20 mil reais por uma passagem. Mas depois desse vídeo você vai conseguir gastar bem menos, e isso eu te garanto. 3 dicas muito legais para você conseguir bons preços de passagens é 1. Você ficar atento e acompanhar com frequência. 2. Ter flexibilidade de datas, ou seja, você precisa se preparar e estar disposto a ir em qualquer data que saiam melhores preços. E 3. Você pode usar sites de comparação de preços e de busca por preços baratos de viagem, como Skyscanner e o Kayak Explorer. Pesquisando nesses sites eu encontrei passagens saindo do aeroporto de Guarulhos para Tóquio por volta de R$ 4.100 e R$ 5.300, que são bons preços considerando que você vai viajar para o outro lado do mundo e comparando com os preços atuais absurdos de passagens aéreas. A comida japonesa é uma das mais cobiçadas de todas, e com certeza você vai querer experimentar muitas coisas e sair de casa para provar um bom ramen japonês num restaurante legal, ou quem sabe até beber uma bebida local com sabor diferenciado com seus novos amigos. Mas comer fora no Japão é caro ou barato? Bem, os preços variam bastante, mas geralmente o item bem em conta lá no Japão é comida. As redes de fast food globais são muito fáceis de achar, mas também há algumas lanchonetes locais que você pode conhecer e que também são muito bem distribuídas pelo país.
Além disso, algumas redes de conveniência já oferecem comida pronta, os Obento, com máquinas de lanches e bebidas, as famosas Jidou Hanbaiki. Você também vai encontrar barracas na rua com comidas locais e muito mais. Um exemplo de opção para ter uma refeição simples e barata é o restaurante Sankichi, onde você pode encontrar opções de comida a partir dos 300 ienes, o que dá em torno de 10 reais por refeição. É realmente bem acessível e atende todos os gostos possíveis. Você encontra também redes de restaurantes locais, onde você pode montar o seu próprio prato, como o Hanamaru Udon, onde você constrói um prato grande e delicioso de udon, gastando menos de 400 ienes, por volta ali dos seus 14 reais. Para andar pelo país, os turistas podem usar o Japan Rail Pass, que é uma espécie de passaporte para usar trens intermunicipais, que inclui também o trem-bala por até 3 semanas. Mas você precisa ficar atento aqui, porque esse bilhete só pode ser comprado fora do Japão, pela internet ou sites de viagens. Os preços podem variar, mas geralmente você encontra a partir de 50 mil ienes, o que equivale a mais ou menos 1.650 reais, válidos por 7 dias. Acomodações. Após chegar ao país, com certeza você vai procurar por acomodações, e isso é algo que não vai te deixar na mão de tantas opções que você vai encontrar. No Japão, você encontra desde os hotéis cápsulas mais minúsculos e cybercafés só para não dormir na rua, até casas comuns e hotéis de extremo luxo nas grandes cidades. A gente já até falou sobre esses cybercafés aqui em um de nossos vídeos, e você vai poder assistir aqui no final. E de fato não são lugares para se viver como um hotel de verdade, mas é interessante ver que existem pessoas que vivem praticamente 24 horas por dia nesses lugares. Existem vários tipos de acomodações no país, como os hotéis, que você já conhece muito bem e sabe como funciona, e que os preços geralmente são mais altos e bem mais caros, mas que você paga por um espaço maior. Mesmo que no Japão, espaço maior signifique um apartamento minúsculo que não cabe nem você e sua mala direito. Os preços variam demais de cidade para cidade, mas fique ciente de que se hospedar em Tóquio não é nada barato e você vai gastar muita grana para ficar perto dos centros urbanos. Sites como o Booking.com podem te dar uma noção bem melhor desses preços. Ainda existem outros tipos de hospedagens como os hostels e os albergues, onde você divide a hospedagem com várias pessoas, que é uma grande oportunidade para quem quer conhecer gente nova e aprender outros idiomas, como o japonês, por exemplo. E nós ainda temos os hotéis cápsulas, que são basicamente cápsulas para dormir, confortáveis porém pequenas, que é perfeita para breves viajantes e para aqueles japoneses que bebem muito na madrugada e tem que trabalhar amanhã cedo, então não vale a pena ir de trem para casa. Mas com certeza você quer curtir vários lugares no país e procurar atrações interessantes para visitar sozinho ou com amigos, mas você não faz ideia do quanto que custa isso. Bem, hoje eu vou te ajudar e eu vou te mostrar algumas atrações e lugares legais para ir, gastando relativamente pouco e aproveitando muito. Se você assiste esse canal, provavelmente você não é uma criança e talvez você não queira ir para Disney do Japão dançar com o Mickey e o Pateta. Então, quais outros tipos de atrações e lugares você pode ir gastando pouco? Nós vamos começar aqui pelos templos e parques nacionais. Existem vários por lá que você pode visitar, alguns ali pagos e outros com entrada gratuita, o que é bastante comum de se encontrar, na verdade. Sem dúvida alguma, uma das coisas mais legais do Japão é se perder nos gigantes templos e santuários que são espalhados pelo país. E com certeza você conhece alguns por fotos ou vídeos, como os grandes santuários de Kyoto e Tóquio, aqueles que têm portais vermelhos. Mas adivinha só, esses têm entrada gratuita. Outros templos muito famosos são, por exemplo, o Templo de Kiyomizu, que a entrada custa cerca de 400 ienes, que é mais ou menos ali 13 reais. O Templo de Kinkakuji, que fica em Kyoto e também cobra 13 reais de entrada. E você ainda encontra templos mais exóticos e lindos, ali em cidades menos badaladas, como o Templo Todaji, que fica no Parque de Nara, na cidade de Nara. Esse aqui é bastante interessante porque é o lar de uma estátua gigantesca de um Buda, o Daibutsuden. O Parque de Nara é sim um lugar aberto e a entrada é gratuita, mas para entrar no templo e conhecer o Daibutsuden, você precisa pagar. E a entrada custa cerca de 600 ienes, que é mais ou menos 20 reais atualmente.
Mas eu garanto que é um dinheiro muito bem gasto, porque não é todo dia que você conhece uma estátua gigantesca num parque tão da hora. E ainda falando sobre parques, você encontra vários parques espalhados pelo país que são gratuitos, como o Yoyogi Park, que é um lindo parque cheio de cerejeiras, lagos e várias atrações naturais encantadoras. Quem gosta de andar por aí e sentir a natureza, com certeza vai amar esses lugares, que inclusive é onde várias pessoas se reúnem para fazer vários tipos de atividades ao ar livre, como tocar um instrumento, fazer yoga ou simplesmente conversar, fazer piquenique ou qualquer coisa do tipo. Nós também encontramos parques que atualmente são pagos, como o Parque de Shinjuku, mas que já foi de graça no passado em algum momento. Inclusive, existem até alguns fatos engraçados relacionados a isso, onde o parque relata ter perdido quase 200 mil dólares porque alguns funcionários tinham medo de cobrar entrada para estrangeiros. Tem notícias que dizem até que um funcionário parou de cobrar por medo, depois que um turista atirou nele e alguns gritaram com ele porque ele não sabia falar nenhum idioma além do japonês. O que é triste sim, mas é uma história intrigante que talvez explique por que o parque era gratuito por algum tempo. A entrada do parque atualmente custa 200 ienes para adultos, que é cerca de R$ 7. Fliperamas e arcades. Se você é um adulto que gosta de jogos retrô e cultura pop do Japão, você com certeza deve visitar alguns arcades e fliperamas que existem em vários lugares e que são bem legais e nostálgicos. Porém, não são uma coisa mais barata do país. Você vai precisar guardar uma graninha para se divertir à vontade. Uma das lojas mais famosas do ramo é a Super Potato, em Akihabara. E embora ela não tenha os preços mais convidativos, a loja tem uma diversidade absurda de jogos antigos e mais recentes, arcades, consoles e tudo mais. Com certeza vale a pena passar para conhecer. Para achar melhores preços, você pode visitar vários game centers que ficam espalhados pelo país. Esses pertencem a grandes marcas, e com poucas moedas você consegue jogar alguns jogos e se divertir bastante. Os game centers de Adores, Taito e a Sega são os mais famosos do país, e com certeza você vai se divertir bastante. Pontos de observação. Outra coisa que os turistas gostam muito de fazer é conhecer os altos pontos de observação do Japão, como as grandes torres gigantescas e lugares altos, de onde nós podemos observar e ver toda a cidade com uma visão privilegiada. Essas atrações são bastante interessantes, mas elas podem ser mais caras do que as outras devido a serem mais raras. Observar os arredores de Tóquio em cima da torre de Shibuya, a Shibuya Sky Tower, custa cerca de 2.200 ienes, que é mais ou menos R$ 73. Isso junto de uma fila bem grande e bem desagradável. Ou então você pode visitar o topo da Árvore do Céu de Tóquio, que custa 3.000 ienes, ou quase R$ 100. Mas por que gastar dinheiro e esperar filas gigantescas enquanto você pode visitar o prédio da Prefeitura de Tóquio e ter uma visão incrível da cidade, tudo isso pelo custo de R$ 0. Banho quente. Conseguir um banho quente privado no Japão é algo realmente caro, mas visitar casas de banho públicas é algo surpreendentemente barato, onde você pode aproveitar banhos incríveis com toda a atmosfera japonesa do passado e do presente em lugares tão confortáveis, gastando apenas 500 ienes, que são cerca de R$ 17. Esses sento são muito famosos na cultura japonesa desde os anos 50 ou até antes disso, e se você viaja sozinho ou com outra pessoa, vá sem medo, porque você não vai se arrepender dessa experiência. Parques temáticos. Os parques temáticos do Japão também são uma atração bastante procurada no país. E sim, nós voltamos aqui a falar da Disney. Se de repente você é algum fã do Pateta adulto, ou você tem filhos e quer levar eles na Disney do Japão, você vai ter uma surpresa boa. Porque apesar de ser sim um lugar caro para se visitar, no Japão ainda é bem mais barato que nos Estados Unidos. Barato na ordem de metade do preço. É realmente algo louco. Então, se você pretende dançar com o Pateta, o Japão é o lugar perfeito para isso. A entrada para Disney custa cerca de 8.900 ienes, ou mais ou menos R$ 300 para um adulto, e 5.300 ienes, R$ 175 para uma criança. Esse preço tá bom ou está caro? Comenta aqui embaixo o que você achou deles. Existem ainda atrações muito mais luxuosas que você pode experimentar no país e que já chegam num patamar de preço muito alto,
como por exemplo um passeio de iate particular pela costa de Okinawa, com águas extremamente lindas e cristalinas, que custa a partir de 100 mil ienes, que é mais ou menos R$ 3.300, o que não é nem de longe o passeio mais caro e luxuoso de Tóquio. Existe um passeio tão caro que você vai ficar de queixo caído. Um dos passeios mais luxuosos do Japão é o Seven Stars Kyushu, o passeio de trem mais luxuoso do país, onde você basicamente faz uma longa viagem em um trem realmente 7 estrelas, se sentindo um rei, e que a sala mais barata custa míseros 1,3 milhões de ienes, ou seja, mais ou menos R$ 43 mil. E você ainda precisa entrar em uma lista de espera enorme. Eu não sei vocês, mas eu achei bem barato. E o que você achou? Comenta aí embaixo.